Você já parou para pensar, ao olhar para aqueles troncos de árvores recém-caiados em novembro, o que essa prática realmente significa? Seria uma simples tradição, uma herança dos mutirões soviéticos ou um procedimento essencial para a saúde do jardim? A maioria dos jardineiros está certa de que está fazendo a coisa certa, mas, na realidade, 99% deles comete o mesmo erro fatal, transformando todo o trabalho em mera decoração inútil. Hoje, não vamos apenas falar sobre caiação. Vamos fazer uma verdadeira desmistificação do principal mito da jardinagem. Eu prometo que, no final deste vídeo, você verá o pincel branco e o balde de cal com outros olhos, e a principal pergunta que responderemos é: a caiação é realmente necessária em novembro? E se sim, como torná-la verdadeiramente eficaz, e não apenas um enfeite? Vamos descobrir. Sejamos honestos. Para muitos de nós, a imagem de árvores caiadas ao longo das estradas e parques é algo da infância, profundamente associado aos mutirões de primavera ou outono. Essa tradição tem raízes no passado soviético, quando a caiação em massa era parte da cultura de embelezamento geral. E é aqui que reside o primeiro problema. Por causa dessa natureza obrigatória e em massa, o propósito real do procedimento se diluiu, virando uma mera formalidade. As pessoas caiavam porque era preciso, sem realmente entender o motivo. Acreditava-se que era só por beleza, para dar uma aparência cuidada. Esse estereótipo se enraizou tanto que, até hoje, muitos jardineiros pegam o pincel na primavera, perto dos feriados de maio, para que o jardim fique bonito. Mas a agrotecnia é ciência, não estética. O verdadeiro propósito da caiação não tem nada a ver com beleza. É, acima de tudo, uma medida de proteção, uma espécie de protetor solar e casaco de inverno para a árvore num só produto. E para entender como funciona, precisamos esquecer os mutirões e lembrar da biologia e da física. Então, vamos direto ao ponto e entender qual é a principal ameaça que a pintura branca no tronco deve combater. Curiosamente, não são pragas ou o gelo em si. É o sol. Sim, o sol forte do inverno e principalmente do início da primavera. Imagine a situação. Fevereiro ou o começo de março. Durante o dia, o sol brilha intensamente e o tronco escuro da árvore, especialmente no lado sul, aquece demais. A casca pode facilmente atingir 10 ou até 15 graus Celsius. A árvore, enganada por esse calor repentino, pode acordar e a seiva começa a circular em seus tecidos. O problema? À noite, a temperatura cai drasticamente, muitas vezes para menos 10 ou 20 graus negativos. O que acontece? O líquido nos tecidos da casca congela, vira gelo e literalmente rompe as células por dentro. O resultado são rachaduras longitudinais no tronco, chamadas de gretas de geada, e áreas extensas de tecido morto. Isso é o que conhecemos como queimaduras solares. Isso não é um mero defeito cosmético. É uma porta aberta para qualquer tipo de infecção, fungos e pragas. A árvore tem que gastar uma energia enorme para tentar curar essas feridas. Ela enfraquece, produz menos frutos, e nos casos mais graves, pode até morrer. É exatamente contra essa variação traiçoeira e repentina de temperatura que a tinta branca nos protege. Agora que já sabemos quem é o principal inimigo, vamos entender o mecanismo de proteção. Como é que uma simples cor branca consegue salvar uma árvore inteira? É aqui que entra em cena a física básica que todos aprendemos na escola. Superfícies escuras absorvem os raios solares e, consequentemente, o calor. Já as claras, sobretudo o branco, refletem. Ao cobrir o tronco e a base dos galhos principais com essa solução branca, criamos uma espécie de escudo refletor. Esse escudo impede que a casca da árvore sobreaqueça durante aqueles dias de sol intenso no inverno. A diferença de temperatura entre o lado do tronco exposto ao sol e o lado da sombra, bem como entre o dia e a noite, torna-se muito menos drástica. O tronco branco não aquecerá tanto,
o que significa que a árvore não vai despertar antes da hora. A circulação de seiva não começará, e as geadas noturnas não causarão danos fatais. Basicamente, estamos apenas ajudando a árvore a atravessar o período mais perigoso e instável, que vai do fim do inverno ao início da primavera, mantendo a sua casca intacta. É algo muito simples, mas é exatamente aí que reside todo o segredo da eficácia da caiação. Não é um remédio, mas sim uma medida de prevenção, uma verdadeira armadura contra a radiação solar. Mas afinal, qual é a grande questão, o ponto de discórdia? Qual é a melhor época para caiar as árvores? No outono ou na primavera? A resposta dos agrônomos e dos viveiristas mais experientes é unânime. A caiação deve ser feita exclusivamente no outono, idealmente em novembro. E o motivo é simples. Vamos lembrar de que exatamente estamos nos protegendo. Estamos nos protegendo das queimaduras solares e das fendas de geada, problemas que costumam surgir entre fevereiro e março. Para que a proteção funcione, ela precisa estar aplicada na árvore antes desse período crítico. A caiação de outono, feita em outubro ou novembro, logo após a queda das folhas, resolve precisamente este problema. Você aplica uma camada protetora que agirá durante todo o inverno e o início da primavera. E o que acontece se a gente só fizer a caiação na primavera, digamos, em abril ou maio? Até essa época, o pior cenário já se concretizou. O sol forte de fevereiro e março já fez o seu estrago, e a casca da árvore já está danificada. A caiação primaveril, neste caso, é puramente cosmética. É verdade que ela pode disfarçar as pequenas rachaduras que já surgiram e dar um aspecto de jardim bem cuidado para as festas de maio, mas sua principal função, a proteção, já não será cumprida. É o mesmo que colocar um gorro de inverno em abril, depois que todo o frio já passou. Portanto, grave bem esta regra principal. A caiação é um procedimento de outono. Qualquer coisa feita na primavera é apenas um conserto tardio e, francamente, um auto-engano. Vamos quebrar mais um mito popular, o de que a pintura do tronco protege a árvore de todas as pragas. Muitos acreditam que, se o tronco for caiado, nenhuma lagarta ou besouro irá subir na árvore. Isso, infelizmente, é um grande engano. A caiação não é um inseticida no sentido literal da palavra. Ela não vai matar pulgões, cochonilhas ou vespas-serra. A maioria das pragas que danificam folhas, flores e frutos conseguirá ultrapassar tranquilamente essa barreira branca, ou simplesmente voar e pousar diretamente na copa. No entanto, há uma ponta de verdade neste mito. A caiação realmente auxilia no combate a alguns tipos de insetos, em primeiro lugar, aqueles que hibernam nas fendas da casca. Durante a preparação do tronco para a pintura, um processo que discutiremos mais tarde, você remove mecanicamente a casca velha e morta, e junto com ela, você elimina ninhos de ovos, pulpas e larvas de muitas pragas, como a lagarta da maçã ou ácaros. Além disso, a cal, ou a tinta em si, ao penetrar nas microfissuras, cria um ambiente alcalino desfavorável e, literalmente, sela os insetos que sobraram ali hibernando, impedindo-os de sair na primavera. Portanto, a caiação não é uma panaceia, mas sim um elemento essencial de uma proteção complexa. Dando continuidade ao tema da proteção, é fundamental falarmos também sobre as doenças. Será que a calagem pode proteger a árvore contra infecções fúngicas e bacterianas? Neste ponto, a situação é semelhante ao que vimos com as pragas. A calagem, por si só, não é um fungicida de ação sistêmica. Ela não irá curar a árvore de sarna, moniliose ou cancro negro. No entanto, ela desempenha um papel preventivo crucial. Em primeiro lugar, como já referimos, a calagem previne o surgimento de fissuras causadas pelo frio e queimaduras solares, que são as principais portas de entrada para os patógenos. Sem ferida, não há infecção. Em segundo lugar, tradicionalmente, sulfato de cobre ou sulfato de ferro são adicionados à composição de muitas misturas de calagem. Estas substâncias têm uma ação fungicida acentuada,
ou seja, são altamente eficazes no combate a fungos. Elas desinfetam a superfície do tronco, eliminando esporos de fungos, musgos e líquenes. A propósito, os líquenes em si não prejudicam a árvore. No entanto, debaixo da sua estrutura, é criado um ambiente úmido, ideal para a hibernação de pragas e para o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Desta forma, uma calagem de qualidade e com os aditivos corretos desempenha uma função de desinfecção e saneamento do tronco, reduzindo o nível de infecção geral no pomar. Um aspecto que muitas vezes é negligenciado é a proteção contra roedores. No inverno, quando a comida é escassa, mudas jovens e até mesmo árvores adultas costumam chamar a atenção de lebres e ratos. Eles roem a casca na base do tronco, às vezes por toda a circunferência, o que leva à morte inevitável da árvore. O branqueamento, ou pintura do tronco, ajuda nesse caso, apenas parcialmente. A cal ou a tinta, por si só, não vão afugentar um animal faminto. No entanto, algumas tintas de jardinagem modernas adicionam repelentes especiais, substâncias com cheiro ou sabor desagradável para os roedores. Além disso, receitas caseiras de branqueamento geralmente recomendam adicionar ácido carbólico ou creolina em doses muito pequenas, o que também afasta ratos e lebres. Mas é preciso lembrar que isso não é uma garantia de 100%. Se houver muitos roedores na área e o inverno for rigoroso, eles podem ignorar o cheiro desagradável. Por isso, o branqueamento deve ser visto apenas como uma medida de proteção complementar. A principal proteção contra roedores, no entanto, é a instalação de telas ou redes especiais em volta dos troncos das mudas, ou a amarração com galhos de pinheiro, feltro asfáltico e outros materiais que os animais não conseguem roer. Certo, decidimos que a caiação deve ser feita no outono. Mas qual é o momento exato? Afinal, novembro é um período bem extenso. É crucial acertar o timing. A condição principal é que a árvore tenha finalizado completamente o ciclo de crescimento e entrado em estado de dormência. O sinal mais claro disso é o fim da queda das folhas. Enquanto houver folhas na árvore, significa que os processos ativos internos ainda estão ocorrendo e não devemos incomodá-la. A segunda condição importante é o clima. O trabalho deve ser feito em um dia seco e sem geadas. A temperatura ideal do ar fica em torno de 2 a 3 graus Celsius positivos. Por que isso é tão importante? Se você aplicar a mistura em tempo chuvoso, ela será simplesmente lavada do tronco, sem ter tempo de secar e fixar. Agora, se a geada aparecer, a tinta à base de água vai congelar diretamente no balde ou no pincel. Ao ser aplicada, ela formará uma camada de gelo sobre o tronco, que, posteriormente, irá apenas se soltar. Portanto, monitore atentamente a previsão do tempo. Escolha um dia seco e agradável, em meados ou no final de novembro, quando as folhas já caíram, mas as geadas fortes ainda não começaram. É nesse momento que a pintura irá aderir de forma uniforme, secar adequadamente e permanecerá protegendo o tronco de forma confiável durante todo o inverno. Antes de pegar no pincel, é fundamental realizar a etapa mais crucial e frequentemente negligenciada: a preparação do tronco. Aplicar cal, a solução de caiação, num tronco sujo, coberto de musgo e casca velha, é o mesmo que jogar dinheiro fora. A camada protetora não vai aderir direito e cairá junto com a casca morta logo no primeiro aguaceiro. Por isso, o primeiro passo é usar um raspador, nunca de metal para não ferir o tecido vivo, uma escova rígida ou simplesmente trabalhar com luvas grossas. Com cuidado, sem exagerar na força, removemos do tronco e da base dos galhos esqueléticos tudo que se solta facilmente, a casca velha e rachada, musgos e líquenes. O ideal é fazer isso em tempo úmido, pois a sujeira se desprende com mais facilidade. É obrigatório estender uma lona ou plástico debaixo da árvore para recolher todo esse material, que certamente contém pragas hibernando. Tudo deve ser coletado e queimado, e não deixado no jardim.
Após a limpeza, inspecione o tronco com atenção. Se houver feridas ou rachaduras, é preciso limpá-las até chegar ao tecido sadio, tratar com uma solução de sulfato de cobre e, em seguida, selar com pasta cicatrizante. Somente após todas essas etapas, o tronco estará de fato pronto para receber a caiação. Uma vez que o tronco esteja limpo e preparado, podemos passar diretamente à caiação. Mas mesmo aqui, há detalhes importantes. Em primeiro lugar, qual é a altura ideal para caiar? É um erro comum pintar apenas a parte inferior do tronco, cerca de 50 centímetros acima da terra. Isso não basta. A caiação deve cobrir todo o caule, desde o solo até o primeiro galho primário, e também a base dos galhos mais grossos, cobrindo cerca de 1/3 do seu comprimento. São justamente essas partes da árvore que estão mais vulneráveis a queimaduras solares. Em segundo lugar, qual deve ser a consistência da mistura? Ela não pode ser muito rala, senão escorrerá pelo tronco, deixando faixas transparentes, e você precisará de 3 ou 4 demãos. Mas também não deve ser espessa demais, como uma massa de vedação, pois formará uma crosta grossa que rachará e se desprenderá rapidamente. A consistência ideal é a de um iogurte mais líquido ou um creme ralo. Uma mistura assim assenta bem, não escorre e cria uma camada uniforme e densa. A aplicação é mais fácil e eficiente com uma trincha de pintura larga, cobrindo cuidadosamente todas as fissuras e irregularidades da casca. Agora, vamos ao que interessa: o material que usamos para branquear. Basicamente, temos 3 opções principais: a tradicional caiação com cal, a tinta látex, ou a base d'água, e as tintas acrílicas específicas para jardinagem. Vamos analisar os prós e contras de cada uma. A caiação com cal é o método mais antigo e econômico. É preparada com cal hidratada, e para melhorar a aderência, costuma-se adicionar argila, cola, como a de caseína ou de papel de parede, e para desinfecção, sulfato de cobre. As vantagens são o baixo custo, a facilidade de acesso e, crucialmente, a boa permeabilidade. Isso permite que a casca respire. O lado negativo: ela não dura muito. É facilmente removida pelas chuvas, e muitas vezes, quando chega a primavera, quase não resta mais nada. A tinta látex para fachadas é uma opção um pouco melhor. Ela adere mais tempo que a cal, mas tem uma desvantagem significativa. Muitas dessas tintas criam uma película impermeável no tronco. Isso impede a passagem de vapor e pode fazer com que a casca apodreça ou fique muito úmida, o que é especialmente perigoso para árvores jovens. Se for usá-la, procure sempre a que tenha descrição respirável. Finalmente, as modernas tintas acrílicas para jardinagem são, sem dúvida, a melhor escolha. Elas foram desenvolvidas especificamente para árvores, duram muito mais, protegem do sol, permitem que o tronco respire e, geralmente, já contêm fungicidas e outros aditivos benéficos. Vamos detalhar a receita clássica de caiação, caso você opte por esta alternativa mais econômica. Para que a mistura fique de qualidade e tenha boa aderência, não basta apenas diluir a cal na água. Aqui está uma receita testada para 10 litros de água. Você precisará de 2,5 kg de cal hidratada fresca, meio quilo de sulfato de cobre, 1 kg de argila gorda e 100 gramas de cola de caseína. Primeiro, dissolva o sulfato de cobre em uma pequena quantidade de água quente. Em seguida, no balde com a água, vamos misturar a cal, adicionando-a gradualmente e mexendo bem. Depois, adicione a argila, que dará viscosidade à mistura e evitará que ela escorra facilmente. Mexa vigorosamente até obter uma massa homogênea e sem grumos. Por fim, despeje o sulfato de cobre dissolvido e incorpore a cola para garantir a máxima aderência. Após o preparo, deixe a solução repousar por algumas horas. A argila e a cola desempenham um papel crucial. Sem elas, a sua caiação será levada pela primeira chuva mais forte. Esta composição não apenas protegerá contra o sol, mas também ajudará a desinfetar a casca.
Passemos agora a uma abordagem mais contemporânea: o uso de tintas de jardim prontas, à base de acrílico ou de dispersão aquosa. Por que tantos jardineiros estão a mudar para elas, apesar do preço mais alto? Primeiro, a conveniência. Não precisa misturar nada nem acertar proporções, correndo o risco de errar. Você simplesmente abre o balde e começa a trabalhar. Segundo, a durabilidade. Uma tinta de jardim de qualidade aguenta no tronco por 1 ou até 2 anos. Ou seja, uma única pintura de outono será suficiente por muito tempo. Ela não é lavada pela chuva e não racha com a geada. Terceiro, a composição. Os fabricantes já incluíram na tinta tudo o que é necessário: fungicidas para proteger contra doenças, aditivos inseticidas contra pragas e, por vezes, repelentes para roedores. Não precisa comprar esses componentes separadamente. E o mais importante, uma boa tinta de jardim cria uma camada elástica e permeável ao vapor no tronco. Ela protege a casca, mas permite que ela respire e não impede o crescimento da árvore em espessura. Ao escolher, procure por rótulos como para jardim, para árvores ou respirável. Esta é a garantia de que não irá prejudicar o seu jardim. Mas será que é preciso caiar todas as árvores do pomar? A resposta é não. Existe uma regra fundamental que muitos jardineiros iniciantes esquecem, e isso acaba prejudicando as plantas. Em hipótese alguma deve-se caiar árvores jovens ou mudas, que ainda têm a casca lisa e não totalmente formada. Por quê? O cal, e até mesmo algumas tintas, podem ser agressivos demais para elas, causando queimaduras químicas na casca delicada. Além disso, uma camada espessa de caiação obstrui os poros do tronco jovem, atrapalhando a troca gasosa. Isso, por sua vez, retarda o crescimento e o desenvolvimento da muda. É muito mais eficaz proteger as árvores jovens do sol e dos roedores de outras maneiras, enrolando o tronco com fita de jardim especial, bandagens, TNT branco ou até mesmo com várias camadas de jornal. Você pode começar a caiar as árvores quando a casca já estiver mais grossa, áspera e com algumas rachaduras. Geralmente, isso ocorre no 3º ou 4º ano de vida da árvore, dependendo da espécie. Já as árvores frutíferas adultas, como macieiras, pereiras, ameixeiras e cerejeiras, devem ser caiadas obrigatoriamente. Elas são as mais suscetíveis ao risco de queimaduras solares. E se, por algum motivo, você não puder ou não quiser usar a caiação, existem alternativas eficazes para proteger o tronco das árvores? Sim, existem, e são bastante eficientes, especialmente para as árvores mais jovens. O método mais popular é o envolvimento ou enfaixamento dos troncos. Para isso, você pode utilizar diversos materiais. A serapilheira, a juta ou o TNT tecido não tecido branco, cortado em tiras largas, são excelentes opções. Estes devem ser enrolados ao redor do tronco, do solo até os primeiros galhos. Este tipo de material protege bem contra o sol, permite a passagem do ar e, o mais importante, não impede a respiração da casca. Também é possível usar telas plásticas especiais contra roedores. Elas fornecem, ao mesmo tempo, um sombreamento leve. Alguns jardineiros utilizam galhos de pinho ou abeto, posicionando-os com as agulhas para baixo. É uma ótima proteção tanto contra o sol quanto contra lebres e coelhos. No entanto, o uso de materiais escuros para o envolvimento, como feltro asfáltico, papel alcatroado ou filmes plásticos pretos, é estritamente proibido. Sob esses materiais, o tronco irá superaquecer muito mais do que se estivesse sem proteção, resultando no apodrecimento da casca. Estes materiais escuros só devem ser usados na parte mais baixa do tronco, unicamente para proteger contra roedores, mas jamais contra o sol. Vamos direto ao ponto: a cor. Por que o branco é obrigatório? Será que não poderíamos usar outras tonalidades claras? Teoricamente, sim. Qualquer tom claro consegue refletir os raios solares muito melhor do que a casca escura de uma árvore. No entanto, o branco é o campeão absoluto em capacidade de reflexão.
Ele reflete a quantidade máxima de luz solar e calor. É por isso que a calagem branca é a mais eficaz. Usar qualquer tipo de pigmento para dar outra cor à pintura não só não é recomendado, como pode ser prejudicial. Em primeiro lugar, isso diminuiria as propriedades protetoras do material. Em segundo, não sabemos como a composição química desse pigmento reagiria com a casca da árvore. A regra é simples. A pintura precisa ser o mais branca possível. Ao comprar a tinta pronta ou a cal, preste atenção na sua capacidade de cobertura e na brancura. Uma boa composição deve oferecer uma camada de branco densa e saturada logo na primeira demão. Se, após secar, a calagem parecer cinzenta ou transparente, o efeito protetor será mínimo e você terá que aplicar várias camadas. Isso, claro, aumenta o consumo de material e o seu tempo. Vejamos outro erro comum relacionado à composição. Muitos jardineiros, na tentativa de tornar a caiação mais resistente, adicionam cola de silicato ou cola de madeira. Isso deve ser evitado. O problema é que esses tipos de cola criam uma película totalmente hermética na superfície do tronco. A árvore, como qualquer organismo vivo, respira, inclusive através da casca. Se o acesso ao ar for bloqueado, isso pode levar à morte do câmbio, a fina camada de células vivas logo abaixo da casca, que é responsável pelo crescimento do tronco em espessura. Essa obstrução, por sua vez, pode levar ao enfraquecimento e até mesmo à morte da planta. Para garantir a aderência da solução de cal, o ideal é adicionar componentes específicos e seguros para as árvores. Isso pode ser a já mencionada cola de caseína, a cola para papel de parede à base de amido, CMC, ou soluções caseiras como leite, soro de leite ou sabão comum dissolvido em água. Essas substâncias melhoram a fixação da cal na casca, mas não interferem no processo de troca gasosa. Se você optar por tintas de jardinagem prontas, não precisa adicionar mais nada. O fabricante já cuidou da sua resistência e segurança. E quanto às coníferas, devemos caiar pinheiros, abetos ou tuias? A resposta é não. As coníferas possuem uma estrutura da casca e uma fisiologia completamente distintas. A casca delas costuma ser mais espessa e resinosa, o que a torna muito mais adaptada às variações bruscas de temperatura. Além disso, os galhos inferiores das coníferas geralmente crescem bem rentes ao solo, sombreando o tronco de forma natural. A caiação, neste caso, pode obstruir os dutos de resina e perturbar os mecanismos naturais de defesa da árvore. A única exceção é em casos de danos mecânicos ou queimaduras solares graves na conífera. Nesses casos, após o tratamento, a área ferida pode ser pintada com uma tinta especial para jardins, protegendo-a contra a deterioração e a penetração de infecções. No entanto, a caiação preventiva em coníferas saudáveis não só é desnecessária, como também pode ser prejudicial. Portanto, guardamos o balde de cal para o pomar e o jardim de árvores caducifólias. Muitos jardineiros se perguntam: será que a caiação que fiz no outono não vai ser levada pelas chuvas e pelo degelo do inverno? Esta é uma preocupação válida, principalmente se você usou apenas a caiação simples de cal, sem qualquer tipo de fixador. E sim, ela pode se desgastar ou ser parcialmente lavada. Por isso, em primeiro lugar, é fundamental adicionar argila e algum tipo de fixador, como cola, à mistura, para que ela fique mais durável. Em segundo lugar, se o inverno for muito úmido e com degelos constantes, é bom verificar o estado da caiação no final de janeiro ou início de fevereiro. Se você perceber que a camada protetora está muito fina ou desapareceu, especialmente no lado sul do tronco, é recomendável fazer uma nova aplicação, um retoque. Para isso, escolha um dia ameno, durante um período de temperaturas mais altas, acima de zero. Esse procedimento de reparação ajudará a restaurar a barreira protetora e proteger as árvores do perigoso sol de março. Já com tintas acrílicas de qualidade, esse problema é bem menos frequente,
pois elas costumam aguentar o inverno todo sem maiores dificuldades. É comum ouvir que nas regiões do sul, onde os invernos são mais amenos e o gelo não é intenso, a calagem das árvores é desnecessária. Este é mais um equívoco perigoso. O paradoxo é que, justamente no sul, as queimaduras solares podem ser ainda mais graves. O sol de inverno nessas áreas é muito ativo, e devido à ausência de neve, o solo escuro absorve calor adicional, irradiando-o e intensificando o aquecimento do tronco. A variação entre as temperaturas diurnas e noturnas, mesmo que não atinjam valores extremamente baixos, pode ser muito brusca e fatal para a casca. Por isso, nas regiões do sul, a calagem outonal é tão importante, ou talvez até mais, do que nas áreas temperadas. A cobertura de neve, que nos pomares do norte reflete a luz e protege a base do tronco do sobreaquecimento, geralmente falta no sul, deixando a árvore vulnerável aos raios solares intensos. Assim, independentemente de onde o seu pomar esteja localizado, a regra é clara. Se deseja que ele se mantenha saudável, a calagem de outono é indispensável. Para finalizar nossa discussão aprofundada, vamos retomar e definir de forma clara o que, de fato, é a caiação correta. Isso não é apenas pintar o tronco de branco, é, na verdade, um conjunto complexo de práticas agronômicas. O processo começa com o momento certo, um dia seco em novembro, logo após a queda total das folhas. Continua com a preparação minuciosa do tronco, o que inclui a raspagem cuidadosa da casca velha, de musgos e de líquenes. Inclui também a desinfecção e o tratamento de feridas pré-existentes. E, por fim, é finalizado com a aplicação de um composto de qualidade, que seja permeável ao vapor e resistente, aplicado na altura correta. Todo o tronco principal e a base das ramificações esqueléticas. Somente quando todas essas condições são observadas, a caiação deixa de ser um procedimento decorativo e se transforma numa poderosa ferramenta de proteção para o seu jardim. Negligenciar ou pular qualquer uma dessas etapas, como, por exemplo, caiar sobre a casca suja ou usar um composto inadequado, reduz a eficácia de todo o trabalho praticamente a zero. Trata-se de uma abordagem sistêmica, onde cada detalhe é fundamental. Então, vamos recapitular. A pergunta é: devemos fazer a caiação das árvores em novembro? A resposta é um sonoro sim. Mas, atenção, precisa ser a caiação feita da maneira certa. A conclusão mais importante, e talvez até chocante, é que a caiação que fazemos na primavera, apenas por estética, é, na maioria dos casos, uma perda de tempo e esforço. Toda a eficácia e o verdadeiro sentido desse processo estão justamente na aplicação da proteção no outono, com antecedência. Essa proteção não é contra a geada ou contra todos os tipos de pragas. É, acima de tudo, contra o sol traiçoeiro do inverno e da primavera, que provoca queimaduras e rachaduras no tronco. E aqui está a grande virada. O erro mais comum não é a época errada, mas sim ignorar a preparação. Você pode comprar a tinta mais cara do mundo, mas se aplicá-la em um tronco sujo e despreparado, ela simplesmente vai descascar em um mês. A limpeza e a desinfecção da casca representam 50% do sucesso. A caiação não é apenas pintar e esquecer. É um ato de cuidado, é a compreensão dos processos que ocorrem na árvore. É o seu investimento direto na saúde do seu pomar e nas futuras colheitas. Muito obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora, uma pergunta para você. Você faz a caiação das suas árvores no outono? Qual é a mistura que você usa e quais dificuldades já enfrentou? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos conversar.